seja bem-vindo a mais um episódio do meu podcast Doutora Lu Me Convida. Esse é um espaço para nós falarmos tanto de assuntos médicos como de doença, sobre a nossa saúde, bem-estar, como para falar especificamente para o público médico, como o caso de hoje, que nós vamos falar de um assunto que é bem sensível para muitos médicos, que é a questão do posicionamento de imagem. Eu tenho o prazer de receber a Catari Pinto, que é uma pessoa super querida, que me abriu aqui um espaço, né? Abriu as portas e me deu muito incentivo para começar o que eu estou fazendo hoje, que é a questão do podcast. Então, eu quero que ela fale um pouquinho sobre ela. Seja bem-vinda, Catari. Doutora, muito obrigada. Para mim é que é uma honra estar aqui, ser convidada. Foi muito bacana recebê-la aqui, já se posicionando, né? Para quem não sabe, o estúdio aqui, que a Luma está fazendo o podcast dela, é nosso. E vou tentar resumir um pouco para chegar até o estúdio, né? Eu sou administradora de formação. Fiz ênfase em marketing na época, questão de vendas. O marketing antigamente não era um marketing digital, era um marketing de vendas. Fiz MBA em gestão de projetos. Fui sócia do meu esposo por quase 15 anos na área de tecnologia. Empreender com família é punk, desafiador, mas a gente sobreviveu e sobrevive, porque eu ainda ajudo, auxilio em algumas coisas, ainda não consegui me libertar. E eu digo que eu trouxe essa bagagem para chegar hoje no coworking dentro de tudo que eu vivi. A gente brincando nos bastidores de tudo que eu já passei, né? Uhum. Eu fui vendedora de loja, eu vendi lingerie, maquiagem, trabalhei numa funerária, trabalhei em loja de autopeças. 1000 funções. Eu fiz de tudo um pouco, exatamente, 1000 funções. E eu digo, sempre falei isso, que foi uma série de coisas que eu fui trazendo ao longo da minha vida para eu ser uma boa administradora. Porque quando a gente aprende, passa por toda a empresa, a gente conhece a empresa e o negócio, a gente consegue funcionar. E botar para funcionar, né? Para botar para gerir o negócio. Até que chegou a ideia de fazer um coworking no espaço, que é aqui no prédio, onde você tem o seu consultório. E veio a ideia logo em seguida para eu fazer um estúdio de podcast, para eu conseguir trazer os meus clientes, para dar voz aos clientes e a mim, e me posicionar na internet, porque eu vi que isso era um nicho. Então, eu tenho orgulho de dizer que nós somos o primeiro coworking da Zona Norte a ter um estúdio de podcast e ajudar empreendedores, empresários e médicos a se posicionarem na internet. Essa é uma breve, para a gente não se estender muito aqui e ir ao assunto, né? Mas eu sou muito feliz em tê-la aqui e ajudar você nesse projeto. Catari, a gente estava falando muito dessa questão de posicionamento, né? Inclusive no seu estúdio, não somente o podcast, como já gravei outros vídeos aqui. E essa questão do posicionamento médico, que é tão polêmico, né? Mas que hoje a gente vê que está crescendo. E aí eu queria saber, assim, por que você acha que as pessoas travam tanto, né? Que os médicos travam na hora de gravar um vídeo, na hora de se posicionar? Eu acho que não só o médico, né, como todo profissional, mas assim, a gente falar focado mesmo no médico. O médico, a maioria deles, ele já tem um posicionamento, né? Existe é o que eu digo, existe um currículo. Existe uma formação que é cara, demorada, focada e que cada um se especializa no seu segmento, no seu negócio. Só que o médico, algumas vezes, eu acredito, quando eu falo eu acredito, tenho quase certeza que muitos carregam uma crença de que o médico não precisa se posicionar. Porque já tem o seu consultório, tem o seu nome, tem a sua especialidade, ou um plano de saúde vai direcionar, ou se já tem renomado, ou dentro de uma clínica, enfim. Então, o posicionamento de alguns que não querem estar na internet, eu falo de não querer estar. Eu acredito que crença. Mas muitas pessoas travam diante a câmera, não só por medo de câmera. É o medo do que vão falar.
medo de se posicionar e você não ser bem recebido pela outra pessoa do outro lado. O que vão falar de mim? Vão me questionar, vão me criticar. Medo de receber críticas. Então, assim, a minha opinião que hoje muitas pessoas travam é um medo do que vão responder, do que vão dizer sobre você atrás das câmeras. Tá. E quais seriam, assim, os primeiros passos para esse profissional que acredita que tem que se posicionar, para ele destravar? O que você acha que ele precisa para começar? Então, o profissional hoje, acho que quando a gente resolve chegar para qualquer segmento, vou dar um exemplo. Você tem um cliente. Então, eu sempre digo isso, acho que é até uma técnica que eu acho bacana a gente dizer, é você pensar exatamente num cliente, que você quer dizer aquilo. Então, quando você pensa naquela pessoa exatamente como você vai responder numa consulta médica, esse é uma primeira destrave, eu acredito que consiga, para que você fale ali não pensando que tem alguém ou várias pessoas. É você ser direcionado, é olhar e dizer, eu vou falar com a Mariazinha, e aí você respira o médico e diz, olha, dona Maria, é isso. É você ser autêntico, principalmente. Porque eu acho que quando você está num consultório, você está falando naturalmente com o seu paciente. Então, acho que assim, vai para a internet, ou no telefone, ou num podcast. De qualquer forma, ser autêntico, que eu acho que é o primeiro passo que a pessoa precisa para destravar. Ser você vai conseguir transmitir exatamente o que você quer. E pensar numa pessoa. Porque você pensando numa pessoa, você não vai pensar que várias pessoas estão te criticando e te olhando. Não sei se eu consegui responder exatamente o que você queria. Eu acho que foi excelente, tá? Sua resposta exatamente facilita você ter a visualização daquilo que é o medo, né? Que as pessoas têm. E como realmente, a partir do momento que eu penso que é o meu paciente que está na minha frente, qual a melhor maneira de passar para ele, de tirar a dúvida dele. Isso. Então, acho que isso até ajuda a entender que o posicionamento na rede social, né, nas várias plataformas de rede social hoje em dia, é um posicionamento informativo. Sim. Não é dancinha, não é trend. Isso. É um posicionamento informativo. É essa visão que você tem também. Assim, existe um momento que você pode, sim, trazer, não uma dancinha, mas de vez em quando tem alguns memes que eu acho que funcionam, que eu acho que é interessante. Eu procuro alguns, porque eu gosto de trazer uma coisa mais suave para nosso marketing. Eu já fiz, na época do Pedrinho, eu fiz algumas coisas, eu fiz um agora da Caixa. Mas, assim, é tudo uma maneira de você despertar a pessoa a ficar na sua publicação, ver o seu vídeo. E aí, mas, assim, nem tudo é dancinha. As pessoas, elas não estão só na internet para ver isso. Então, o médico, quando ele chega e ele já fala exatamente o que a pessoa quer ouvir, essa é a maneira que ele vai conseguir segurar essa audiência dele e mostrar exatamente quem ele é com autenticidade. Eu acho que tem... Eu falei da trend, né? A maioria eu não gosto, mas uma ou outra, quando eu vejo que tem um objetivo que faz um sentido. Isso. É exatamente isso. Todas elas, foi aí que eu não entrei no gancho. Ela precisa fazer sentido. Se você quer fazer uma trend ou um meme, alguma coisa, ele tem que fazer sentido para o seu negócio. Outro dia eu vi tem uns que aqueles de escorrega, sabe? Aqueles de escorrega e você cai no consultório. Dando um exemplo aqui. Só que se você não faz da maneira correta, fica uma coisa forçada e não fica autêntico. Sempre trazendo autenticidade e focando no seu objetivo. Se o seu objetivo é trazer o seu cliente para você, esse meme ele tem que atrair a pessoa até de sorrir e dizer, gostei dela. Eu vou continuar vendo esse post. Vou ver o que ela faz. Além disso daqui, será que ela faz muito meme? No início, a pessoa pode até dizer, não, fez meme, não quero nem ir nesse consultório. Mas dependendo de qual seja, se for com intencionalidade e o objetivo,
eu acredito que isso funciona assim. Até a última trend que eu fiz, que eu falei, não gosto muito, mas essa fazia muito sentido, porque ela dava o posicionamento para o meu público entender que eu não comecei ontem, que eu tenho Sim. uma estrada já, que é aquele assim, há quanto tempo você trabalha com? Sim, esse eu acho bem bacana. Eu achei super interessante. Eu coloquei meses, né? Não. E aí eu vim trazendo todos os anos até 2016. Eu vi esse, Então, esse eu achei interessante, eu acho que tinha objetivo. Para comunicar ao meu público, olha, Sim. não comecei ontem, tenho uma estrada, tenho um conhecimento. Mas eu acho que, assim, fazer por fazer, eu acho sem sentido. E eu acho importante o médico também descobrir o seu perfil. Sim. Mas eu acho que assim... Quem é você na rede social? Qual é o seu perfil de conduta, Sim. né? No seu consultório. E o da rede social, eu acho que não pode ser um mero personagem. Isso, aí já vem a história da autenticidade. E assim, é interessante que dentro do que você fez, você não trouxe só o tempo que você tem, você trouxe uma autoridade. Então, isso foi um posicionamento com foco em autoridade. Porque, olha, eu não sou médica, eu sou novinha, porque você é muito novinha. Mas assim, eu tenho uma bagagem e eu tô, olha, na área há tanto tempo. Então, se você quer, eu tenho um conhecimento, eu tenho essas especialidades. E eu acho que é isso, a intencionalidade é essa, né? O foco tem que ser esse. Na sua visão, você acha que o médico hoje ainda consegue se destacar nas redes no dia a dia, tá? Ter um consultório com movimento, ter sua clínica com movimento, sem estar em redes sociais? Consegue. Porque se é um médico renomado, isso aí faz sentido. Tem muitos que não fazem e que as clínicas estão se movimentando. Só que eu acho que a realidade atual pode ter sido depois da pandemia. Hoje, muitas pessoas, e aí eu posso tirar por mim, eu vou à internet para buscar esse médico. Doctoralis, não é isso? Que é o site que tem... Tem o Doctoralia, que é um site de pesquisa de médico. Então, assim, ali é um Google para vocês, eu acredito. Ele é um Google onde você vai procurar qual a especialidade, o que as pessoas estão falando, além do Google Maps, que muitos, os médicos já têm. Perdão. Google Meu Negócio. É meu negócio, perdão, falei errado. Já tô no mapa aqui. E então o Google Meu Negócio ali para mim é um Google Meu Negócio de médico, porque quando eu procuro uma especialidade, mesmo que eu vá ao plano de saúde, eu vou olhar para ver qual é a especialidade dele, quem tá ali, o que ele tá fazendo e tudo mais, mas automaticamente eu vou ao Instagram. Não vou a outra rede social, mas eu vou ao Instagram. Para ver se eles... Não porque eu queira ver o médico e saber o que ele se posiciona. Não. Mas para eu saber quem é. Se existe alguém, se existe uma pessoa humana com sensibilidade ali naquele local. E o médico ele não precisa estar o tempo todo falando da vida dele ali. Eu escolhi agora um médico para estar... Teve algumas pessoas que me indicaram. Eu busquei outros médicos. Eu escolhi um que estava no plano de saúde e que tinha um posicionamento. Eu vi o que ele fazia antes. Porque ele posta fotos. Dr. Gabriel Gato. Posso falar aqui que não tô falando, mas é porque eu realmente tive confiança nele. E de vez em quando ele vai lá e dá um toquezinho da vida dele. Ele não precisa dizer o que ele está fazendo e com quem, mas a gente sabe que existe uma família, existe alguém por trás dessa pessoa. Então, o médico ele não precisa deixar de mostrar a vida dele, manter aquela coisa, não, eu sou médico, eu tenho que falar sobre... Eu sou otorrino, só sobre isso, fisioterapeuta, só sobre isso, sou cirurgião, não. A pitada faz parte. E aí, muitas pessoas vão buscar médicos e vão ver quem é esse médico, para conhecer essa pessoa, para saber se existe uma pessoa ali humana. Vamos falar assim? Pode dizer assim? Um médico humano? Eu acho que é engraçado a gente falar disso, não, médico humano. O médico tá ali. Mas e se ele tem uma sensibilidade, se ele fala de família? Por isso, muitas pessoas hoje estão falando muito de religião, porque para saber se eu vou me conectar, porque pessoas se conectam com pessoas. E a internet veio fazer isso. Esse é o foco e o objetivo do Instagram hoje, na minha visão, para um médico se posicionar. Porque ali ele vai se conectar. E se eu ver aquele vídeo
Dependendo de como seja, eu vou me conectar, eu vou falar, ele tá falando comigo. Eu vou nesse médico, eu vou nessa médica. A gente tá até conversando mais cedo nos bastidores, exatamente sobre isso, né? Qual é o limite do posicionamento Isso. entre ser humano e a superexposição. Porque eu acredito sim que você pode falar, pode e deve falar Sim. da sua área de atuação, até para que as pessoas entendam o que você faz, entendam a sua visão. Eu admito que quando até algum paciente chega assim, doutora, conhece o médico fulano? Aí eu, não, mas quando ele sai, a primeira coisa que eu vou ver é assim, quem é esse médico? Como é que ele se posiciona? O que ele fala faz sentido para mim? Porque existem milhares de médicos e talvez um siga uma linha que se identifique com você. Isso, é. Então, eu admito que mesmo eu sendo médica, eu vou à rede social para saber quem é, né? Para saber quem é, para saber como fala, o que gosta, né? Que às vezes ali, principalmente a gente que já tem um olhar clínico, né? A gente isso. consegue ali, às vezes, em alguns vídeos, entender qual é o posicionamento. Por exemplo, um obstetra. Sim. Você entende ali, vendo alguns vídeos, Isso. qual linha que ele segue, o que ele pensa do parto. Então, isso com certeza pra gente faz sentido. E traz mais Mas- confiança Sim. para o paciente. Eu, em algum momento, que às vezes eu me posiciono não como dona do estúdio para ter médicos fazendo vídeos, não. Mas como a pessoa que está do outro lado vendo aquilo. Eu gosto daquilo que eu vou ver. Eu gosto disso. Eu tô sentindo que a pessoa está sendo verdadeira. Eu acho que é isso, né? Aquela questão do pessoas se conectam Não, com pessoas. e era exatamente isso que a gente estava conversando, né? Então, essa parte é fundamental. Sim. Mas a parte também de quem é você, né? De quem é o médico ali por trás. Por trás do doutor, vamos dizer assim. Isso. Né? Mas que também tem que ter limite. Não Sim. pode ser algo exagerado. É porque, dependendo da situação, se a gente pega um outro caso, por exemplo, de exposição de crianças. Tem algumas pessoas que expõem, aí tem outras que vêm criticar. Não expõe criança na internet, um exemplo, né? É a mesma coisa do médico. Se você, ou de qualquer outro profissional. Se você se expor demais, talvez tenha gente que vai dizer assim, nossa, esse médico faz isso? Ah, eu não quero saber dele, não. E com isso pode estar dando um tiro no pé. Você precisa ser verdadeiro, autêntico, mas eu acredito que você não precise falar tudo da sua vida, até mesmo por exposição. Não porque a pessoa, cada um tem o seu direito de fazer o que quiser, mas tem gente que é preconceituosa. E com isso, o médico se expondo muito ou trazendo uma coisa muito pessoal, não fica muito bacana. Na internet em si, para o posicionamento do médico, que eu estou falando, né? Porque aí você tem que se posicionar também da maneira que você, do seu dia a dia. É por aí. Agora eu vou entrar, completando esse assunto que a gente está falando, a gente vê uma linha, um grupo, que fala muito sobre... Né, que a gente pode falar... Ai, meu Deus, fugiu o termo. Né, essa coisa da... Não só da glamorização, né, mas do excesso, do exibicionismo. Né? Na visão, vamos lá, na visão de paciente, na visão... Como é que você enxerga isso? Hoje existe um marketing digital que diz e acredita que você tem que se posicionar com autoridade e mostrando o que você tem. Carro, viagens, helicóptero, ter status, que isso tudo é status. Eu não vou buscar um médico para cuidar da minha vida, do meu corpinho, né? Para cuidar de qualquer coisa que seja pelo que ele tem. Eu tenho que procurar o que ele é. Mas realmente, hoje, as pessoas acham que o status está ligado, principalmente até você cobrar mais. E tem gente que vai ao médico só porque o médico tem. E aí eu acredito que vai muito dos valores que você tem. Então, se o seu valor é ir atrás de um médico ou de uma médica que tenha isso, aquilo, outro, ostente,
porque tem que mostrar para ganhar mais. Era ostentação. É o termo ostentação. Que eu tava É ostentação. que tinha fugido. Isso. Isso aí vai dizer do valor do paciente ou o valor do médico mesmo. Eu não acho que qualquer ser humano, você dizer que você gosta de coisas boas, vinho. Tem um vinho de R$30 que é maravilhoso, mas tem o de 1.000 também. Então, assim, por que você não pode beber o de 1.000 e o de 30? Você tem que mostrar só quando você bebeu o de 1.000? Tem gente que é isso. Pode beber o de 30 todo dia, mas vai mostrar na rede social só o de 1.000. Tem um exemplo do vinho aqui só para dar uma quebrada, que a gente fala de ostentação, mas existem muitas coisas. Então, as pessoas acham que esse marketing é o verdadeiro. Para mim, não é. Pessoalmente, não é a linha que eu gosto. Por mais que, eventualmente, eu vá postar, sim, um restaurante bom que eu estiver... Sim. Eu gosto de conhecer restaurantes diferentes. Sim. Principalmente quando eu tô viajando, quando eu tô no congresso. Lógico. Mas ele tá ali num contexto, né? Diferente, Eu tô né? no congresso, Isso. eu fui conhecer um restaurante daquela cidade, um lugar legal. Nada de ficar esse excesso de exibição. Até Isso. porque ostentar demais não é aquilo que o teu paciente realmente precisa, né? E que ele tá procurando. A maioria, né? É o que tá procurando. Ele tá procurando quem vai resolver o problema dele. Não, e ainda tem um detalhe. Talvez essa pessoa ainda vai dizer assim, nossa, ostenta tanto, eu não vou nem perguntar quanto é consulta. Concorda? Isso também acontece. Porque se essa pessoa só faz isso, viaja, faz isso, faz aquilo, pô, eu não vou nem perguntar, porque a consulta vai ser cara, eu não vou poder pagar. E pra que eu vou nele? Eu nem vou, vai ficar olhando, você tá gastando dinheiro para fazer conteúdo na Trulli Offices. Tá botando vídeo, a pessoa só tá acompanhando você tá dando dica, e na hora de fazer uma consulta ela vai procurar outro médico, ela não vai procurar o médico. Na minha visão, eu não acredito que isso seja funcional. Agora, falando para esse médico que tem essa visão do que é ético, que acha que exibir não é o melhor dos mundos, mas que ele tá com medo de ser comercial demais, de parecer comercial demais. Qual a orientação que você dá para ele? Então, assim, quando a gente fala de médico, eu poderia chegar e falar assim, você pode começar a fazer um vídeo simples, pegando o seu celular, fazendo na sua casa e tal. O médico não tem tempo. Ele não tem tempo. Se ele tem uma agenda cheia, se vai de um hospital para o outro, e se ele quer se posicionar de uma forma e ele não tem como fazer os seus vídeos no dia a dia, o ideal é procurar um lugar que ajude, ter uma pessoa que dê suporte. E aí a gente vem falar de profissionais de prestação de serviço, que aí eu entro nesse processo, porque tem um estúdio que a gente aqui ajuda os médicos a se posicionarem, vamos falar assim. Mas tem marketing que ajuda o médico a postar. E tem fulaninho que vai no consultório do médico para fazer gravação. Então, hoje, a gama de pessoas para ajudar é muito grande. O importante é olhar para quem pode te ajudar nesse momento. Quando eu digo que o médico não tem tempo, é porque o médico é focado em atender. É a mesma coisa de ter secretária. Se o médico não tem uma secretária, se ele não tiver uma secretária, ele não vai ter tempo de fazer a sua agenda e atender. Correto? Não tem como. Há muito tempo a minha agenda não é mais comigo. Então, esse exemplo é o que eu trago para a rede social também. Porque se ele não tem tempo de fazer uma gravação, como é que ele vai mostrar e vai se apresentar? Então, o ideal é ter um local que ele consiga fazer, mas que chegue e que ajude a estruturar. Mas com direcionamento, trazendo autoridade, trazendo o gancho certo, não saindo do seu nicho. Trazendo personalidade também. Autenticidade. Imprimir a personalidade dele. Uma coisa que eu falo é essência. Porque a essência do médico ninguém vai tirar. E a gente precisa ver. Então, assim, você me perguntou o que eu faço para ajudar. Sim. Então, para começar, eu tenho que avaliar como esse médico se posiciona. Já faz vídeo? Não faz? Quer fazer o quê? Quer ir para qual rede social? E o mais importante, você tem que saber aonde está o seu público. Doutora Lume hoje está no TikTok, está no Instagram. Instagram e YouTube. Isso aí. Então, você viu que os 3 são os locais que você vai encontrar, que vão te encontrar. Mas
desculpa te cortar, Nada. o lugar onde eu realmente vejo o público, vamos dizer assim, Aham. ainda é o É Instagram. o Instagram. O TikTok, É. eu acho que hoje ele ainda tá engatinhando, Sim. vamos dizer assim. É porque o TikTok as pessoas vão muito pra ver dancinha. Hoje- Algumas. Não hoje muito, até né? começou a mudar o padrão, Aham. mas ainda pra consultório médico, pra consulta, não é Aham. muito ainda a diretriz. O Instagram que é o foco O principal. Instagram é o foco principal. E aí eu vou conversar com esse médico e verificar qual o posicionamento dele. Ele quer fazer o quê? Ele quer fazer corte, reels, ele quer fazer curso, ele quer fazer um podcast para ter cortes e ter conteúdos mais complexos. Então a gente vai fazer uma anamnese, vamos falar assim, já que a gente está numa área médica, vamos fazer uma anamnese daquele cliente que chega no estúdio para saber exatamente qual o foco que ele quer. E dali podemos estruturar ou não. Se ele já tiver um marketing, ele já pode trazer tudo estruturado para que a gente ajude ele a fazer essa gravação. E aí muitos já chegam e falam assim, eu tenho pavor da câmera. Então, para esses que têm pavor, para começar, a gente fica aqui numa conversa, a gente procura manter um ambiente aconchegante, acolhedor, para que mostre que esse momento que você está aqui, você está em casa. E trazer a coisa mais natural possível para que você bata um papo. Como nós estamos aqui hoje, o vídeo ele tem que ser isso. Ele é estratégico, ele é para vender. Ele é informativo. Mas ele precisa ser um vídeo humanizado. Volto mais uma vez e trazendo a autenticidade do médico. Humanizado, ser leve. Isso. Né? Porque se você fica com aquele conteúdo também muito engessado, terrível. Ele acaba nem rodando. Pensando exclusivamente no marketing, Exatamente. Né? Ele acaba não rodando, não engajando na rede social. Isso. E o ideal é você pegar e vou fazer um gancho bom para que o meu seguidor pegue esse vídeo, um vídeo médico, que ele seja útil para outras pessoas. E dali você tem a pessoa fazendo um post do seu vídeo, a pessoa enviando no aviãozinho para uma pessoa da família, salvando para ver depois, vou nessa médica depois, eu salvei. Então, essas técnicas que a gente traz dentro do vídeo faz com que isso vá rodando no seu Instagram, né? Vamos falar de Instagram. E o YouTube, sem falar, né, doutora? Ele é atemporal. Então, o conteúdo de hoje que a gente está fazendo, você está começando o seu podcast, mas daqui a pouco, esse assunto, a gente vai ver daqui a 1 ano, 2 anos. A gente estava conversando aqui muito sobre humanizar o médico, né? Uhum. E você acha que o vídeo ele tem esse potencial? Tem. Se souber fazer com uma boa direção, com um gancho bacana para atrair aquele cliente e sendo autêntico e verdadeiro. Lembrando que, se você pensar na Mariazinha, aí eu vou falar com a Mariazinha como eu estivesse no consultório. Isso você está trazendo humanização, porque eu acho que ali você vai trazer a sua essência de verdade, como se você estivesse dentro de um consultório fazendo aquele atendimento, né? A gente estava mais cedo falando dos stories, né? Uhum. Desse potencial de storytelling. Sim. Vamos criar um exemplo aqui. Sim, podemos. De storytelling? Por exemplo, você acha que vale a pena para esse médico que está no consultório acontecer uma situação? Um caso. Vou pegar um caso meu, tá? Que aí fica mais fácil, acho que, da gente criar o exemplo. Tá. Atendi um paciente que tem... ele teve uma história de um transplante capilar há 1 ano e meio, mais ou menos. E ele me chega falando assim, meu transplante não deu certo. Tá? O caso foi tão confuso que eu até fiz uma biópsia de couro cabeludo, porque eu fiquei com medo de não ser só uma androgenética. Porque 1 ano e meio, ele me disse que não respondeu nada. Eu falei assim, gente, deve ter alguma doença, deve ter um líquen plano ali escondido, uma FAPD, que não viram, alguma coisa assim, para esse transplante dar certo. De qualquer forma, pedi os exames todos de rotina, fiz a biópsia. Nos exames de rotina, já tinha muita deficiência nutricional. Tá. Comecei a repor. E aí, quando ele voltou no retorno, não tinha nenhuma outra doença, era só uma androgenética, uma calvície mesmo. E aí ele falou assim, doutora, meu cabelo já começou a crescer. Então, temos uma história. Sim. Um paciente que achou que o transplante dele tinha dado errado. Sim. E a gente percebeu que, na verdade, tinha uma deficiência nutricional.
Eu consigo criar uma história? Vale a pena eu chegar, contar de alguma forma essa história nos stories, relacionar com o paciente? Sim, para mim, sim, muito, porque além de você trazer um storytelling, você está trazendo uma autoridade para você de que você conseguiu reverter um caso que ele não conseguiu, mas você está trazendo a autoridade e um caso real. Porque, da mesma forma que aconteceu com esse paciente, pode estar acontecendo com outra pessoa e que ela não sabe ainda. Então, eu acredito que o storytelling é essencial de você trazer sempre casos reais, mas saber contar. Primeiro, pedir permissão ao cliente se você pode fazer ou não. Saber como falar, saber como conduzir. E sempre mostrar o resultado, o que pode ser feito e o tempo que você faz isso. Agora, eu queria até abrir uma aspas, né? Porque eu acho muito interessante e é uma coisa que eu acho que todo profissional deveria ter. É como se fosse um comece aqui, um quem sou eu. Através de um storytelling e contando a sua história até você chegar aqui. Eu fiz o meu, né? Então, eu acho que a gente precisa mostrar exatamente quem está por trás da Lume. A Lume é médica há quanto tempo? O que você passou para chegar até aqui? Essa história que você conta, no meu podcast você contou, eu fiz isso, né? Contar da sua formação. Mas lá no fundo, o que fez a Lume quando criança dizer eu vou ser médica? Né? É o despertar. Naquele momento eu resolvi ser aquilo. Por quê? E isso ser o seu propósito de hoje. Alguns falam, comece aqui, outros falam, quem sou eu? E eu acho que esse é o vídeo essencial que qualquer profissional tem que ter. Então, você acha que vale a pena fazer isso em forma de vídeo? Sim. Mais do que em forma de carrossel? Muito mais. Porque ali você está sendo autêntico e verdadeiro. As pessoas vão perceber. E aí você faz hoje. Mas amanhã eu quero contar um storytelling diferente. Muda. Você pode contar a sua história, mas você pode também contar a história do seu cliente, que você fez isso, porque quem é você? O ideal é trazer a história primeiro e mostrar quem é você depois, porque você vai... Uma forma de você... Já é uma dica, né? É uma forma de você prender o seu público e depois dizer quem é você e trazer a sua autoridade. Entendi. São exemplos. Eu já sei que eu vou ter que mudar o meu. Esse eu não vi, vou dar uma olhada lá pra ver como meu, é que tá. O meu tem carrossel. Tá em carrossel? Tem carrossel. Então, já é uma oportunidade, porque com isso, por mais que você tenha o carrossel, as pessoas, aquilo tá estagnado e já passou. Então, tenta fazer, faz isso agora, tenta não, vamos fazer. E depois você visualizar isso, qual foi a dinâmica, e aí você fazer uma análise, qual que teve mais engajamento. Aí é onde a gente vai testando e treinando tudo, né? Dentro do Instagram a gente vai treinando tudo. Hoje você bota um post, aquele post ele pode virar vídeo e vice-versa. O que é vídeo, você pode virar post. Um corte do YouTube pode virar um post. Então, não está posicionado quem não quer. Não, e essa é uma dúvida, foi até um ponto que você falou do post que pode virar reels e vice-versa. Porque tem muito médico que acha, mas eu já falei desse assunto, não tem problema. Não, pelo amor de Deus, isso daí é uma coisa que a gente tem que falar. A gente tem que falar a todo momento do nosso produto. Por quê? Quem entra no Instagram hoje te conhece. Mas às vezes o Instagram não entrega aquilo. Então você tem que todo dia falar a mesma coisa. Eu falo todos os dias que nós somos o primeiro coworking da Zona Norte do Rio de Janeiro a ter um estúdio de podcast. Então os meus clientes já sabem. E todo vídeo, se eu tiver que falar, eu vou falar. Porque isso é para quem não conhece, é para aquele que esqueceu que tem, saber que tem. E você tem que mostrar o seu conteúdo. E o seu conteúdo é esse. Então, você não pode deixar de falar. Não pode achar, já falei disso. Não. Você tem que pode falar até de formas diferentes, mas tem que continuar falando da mesma coisa. E pode ter esse intercâmbio de modelos. Sim, você vai variando. O mesmo assunto, vou dar um exemplo aqui. Falei de androgenética feminina. Sim. E aí, em Reels, ele pode virar um carrossel, ele pode virar um post fixo. E ainda vou além. Eu já tô falando de várias redes sociais.
Pode falar. Pode virar o seu texto, o seu vídeo, ele pode virar um estudo de caso e você levar para o LinkedIn. E você ter ali um conteúdo muito maior. E quem sabe não virar um vídeo, um livro. Interessante, dando dicas. Tudo pode virar conteúdo na internet. Então você tem um leque amplo, só que realmente sozinho as pessoas não conseguem fazer. E o ideal é você focar, como eu falei lá no início, aonde o seu público está. Se o seu público está no Instagram, foca no Instagram e depois vai tomando forma. Aquele mesmo conteúdo que está no Instagram pode ir. O LinkedIn hoje tem vídeo também. Então você pode estar colocando no LinkedIn também. Tava até ouvindo algum vídeo comentando que hoje a gente tem muita gente voltando, inclusive, pro YouTube. Tá? Digital influencer sim. lá da... Vamos dizer assim, antigamente as blogueiras, né? Sim, sim. Voltando pro YouTube, fazendo tipo vlog, fazendo tipo reality. Sim. Porque entendeu que não podia ficar numa rede só, porque as redes estão saturando, então você precisa de estar em todas, né? E aí... Ou o maior número possível, vamos dizer assim. E além de estar o maior possível, eu acho que você tem que estar no certo. E o YouTube, para mim, ele é o... Como diz a minha mentora, ele é o poder. Porque é atemporal. Você vai ver isso daqui a 2 anos, 3 anos, e o conteúdo não fica saturado. Tem vídeo de algumas pessoas que eles acabam performando 2 anos depois. Você faz um vídeo e esquece ele lá. Mas aí, vamos supor que aquele caso, aquela situação dentro da tricologia. Vamos falar... Hoje, a gente fez o nosso podcast, foi sobre as canetas. Então, vamos supor que daqui a pouco vai passar e daqui a 2 anos volta a história da caneta. Se a pessoa for lá e fizer uma busca, ela vai ver isso, ela vai ver, poxa, 2 anos atrás se falava disso. A gente tem várias histórias, né? Sobre anos atrás que se falam. Olha, então... a gente... Recente, né? Tanto que teve até um caso de complicadíssimo, né? De várias complicações, chegaram a proibir o caso do fenol, do pilim de fenol. Tanto que quando eu comecei a ouvir falar do boom do pilim de fenol, eu falei assim, gente, não tô acreditando, isso é tão velho. Porque assim, quando eu fazia tricologia, o pessoal falava muito. Aí o assunto meio que morreu. E aí, daqui a pouco o assunto volta, fica em alta de novo. Então, e se você for procurar isso dentro do YouTube, já tem várias outras coisas. E aí, de repente, você pode voltar a falar agora. Você ouvia isso, hoje quem tem propriedade para falar isso é você. Entendi. Então, é importante. Entendeu? Muito. O YouTube, mesmo sendo uma rede que, teoricamente, as pessoas acham um pouco mais difícil de começar. Sim. Ele é mais difícil porque se você não fizer uma boa configuração, se você não deixar ele preparado, ele não vai entregar para as pessoas, mas ele também te ajuda a monetizar. Instagram não te monetiza, YouTube monetiza. Então, quem quer fazer dinheiro, aprendi isso. Não é ganhar dinheiro. Ganhar a gente ganha de graça, ela vai embora. E ganha facilidade. Você fazer, porque a gente precisa trabalhar muito para colocar muito conteúdo lá, para gerar muito conteúdo, para conseguir monetizar. Então, o YouTube ele ainda tem essa vantagem. Só que você precisa saber fazer. Tem que ir devagar, vai colocando informação, vai colocando conteúdo, vai fazendo podcast, vai fazendo cortes, shorts, vai fazendo cortes um pouco menores, não de uma hora de conteúdo, vai fazendo de 20... Depois faz de short, que é de 1 minuto. Né? E vai indo, vai botando conteúdo. Vai trazendo live ao vivo, se você quiser. Pega, senta no seu consultório, bota o telefone, bota aí e já faz um ao vivo. Tudo isso é conteúdo para você colocar informação. E depois você vai fazer dinheiro no YouTube. O que você falou, né, do vídeo que fica eterno no YouTube. Realmente, você vai pegar um vídeo no Instagram, o que tá lá pra baixo... eu tenho mais de 1000 posts, mas tá lá embaixo. Você não acha Como é que você vai rolar? Você não acha com facilidade. Não dá, você vai ficar rolando lá no Instagram. No YouTube, você joga o assunto e você encontra. Exatamente. A diferença. O TikTok... que eu falo, eu acho uma rede social muito mais difícil, tá? Ainda mais pra minha geração que veio, geração Instagram.
Mas ele também é assim, você busca o assunto. Então, você consegue achar vídeos muito antigos, mas o formato dele é menor. E ele tinha desejo, ou tem ainda, de ter uma característica meio YouTube. Sim. Do vídeo que fica eterno e dos tamanhos maiores, entendeu? Mas realmente, no Instagram é impossível fazer Mas isso. o TikTok é do YouTube. Eu não lembro se é da mídia. Eu não tô lembrando se agora, é. mas eu acho que é. Porque assim, eu O tô... CapCut, com É, certeza. O CapCut, Cut é o TikTok, CapCut, TikTok, são do Google. Então, por isso que eles têm essa apanhada do YouTube. Eu posso estar errada. Se eu tiver... Nossa, Depois a gente falha pesquisa. grande. Não, peraí, a gente Faz pesquisa aqui agora. É porque essas redes, elas estão, na maioria das vezes, elas estão todas interligadas, né? O WhatsApp é interligado, cada um deles todo mundo da Meta. E aí, quando cai um, cai todos. Então, o TikTok, se eu não me engano, ele é do YouTube também, não é? O TikTok não é do Google. Não é. Quem é do Google é o YouTube. O YouTube. YouTube. Então, o Google é do YouTube, o TikTok não... É de um grupo É de chinês, outro grupo. de um outro Tá. grupo. Então, é de E Meta, verdade. Meta que Meta é Facebook, Instagram e WhatsApp. WhatsApp, é isso aí. É porque a gente acaba se perdendo, é muita coisa. Sim. E aí, realmente, no dia a dia, a gente tá... Mas eu pensava que o TikTok era do Google. E não é. Tá, e assim, chegando quase no nosso momento final, Sim. que dica você daria agora para esse médico que está querendo destravar, para começar a estar nas redes sociais, para começar a se posicionar de uma maneira séria? Teve até um assunto nesse último congresso que eu tive, que foi até de uma pessoa que é muito importante hoje dentro da medicina na rede social, que é um conselheiro de São Paulo, que ele se posiciona muito. E aí ele falou assim, o problema é que a gente está ficando calado, né? Às vezes a pessoa que é boa, que tem um posicionamento ético, está calado. Sim. E a gente deixa pessoas que não estão com uma conduta ética falando. Perfeito. A gente, às vezes, tem tanto medo de não ferir, né, uma questão ali do código de ética médica, do código de publicidade médica do conselho, que às vezes a gente se posiciona errado. Isso. Então, assim, vamos dar uma dica para quem tem medo de se posicionar e quer se posicionar. Isso daí é muito presente. Não só na área médica, mas em várias áreas. Pessoas que se posicionam porque têm a facilidade de se comunicar. E não tem vergonha, não tem medo da câmera. E vai falar e estão ganhando espaço das verdadeiras. Daquelas que não sabem o que falam, né? Ou falam, às vezes, alguns... Tem os charlatões que estão por aí, né? Que outro dia a gente estava falando sobre isso, mas isso está muito em evidência. Então, esse é a primeira dica que eu dou é essa. Se você é verdadeiro, se você é autêntico, se você tem propriedade e expertise do que você faz, começa a treinar, mesmo que seja gravando sozinho no seu celular em casa. Não precisa olho no olho da câmera, né? Limpa a câmera, olho no olho, aquelas coisinhas bem simples. E começa a fazer vídeos. Você vai olhar, não vai gostar. Né? E é verdade, né? Posso falar olhando na câmera, né? Já que eu... E fale, olhe direto, olhe olho no olho da câmera, como eu tô falando com você aqui agora. Se direcione, seja verdadeiro, seja autêntico. Mostre o seu conteúdo de verdade. O conteúdo que vem do coração. Isso é o primeiro passo para qualquer médico, qualquer profissional que queira se posicionar. Exemplo, faça vídeos, até você achar que você já está mais relaxado. Segundo, procure uma equipe que possa te ajudar, te orientar. Visite estúdios, visite espaços que tenham equipamento, e conheça de onde essas pessoas vieram, o que elas fazem, qual o propósito delas, que não é só ganhar dinheiro, para botar o profissional para trazer realmente a autenticidade dele, para trazer o negócio dele. E faça. E que aquilo é a história do estudo, né? A prática, ela traz a perfeição. Então, quanto mais você fizer,
mais você vai se destravar, mais você vai trazer a sua essência, sua verdade para o seu público, para o seu cliente. Eu lembro que meus primeiros vídeos são horríveis. Então lá. De quem não? Quem nunca? Os meus, quando eu olho para trás. Teve até um dia que eu vi, acho que foi o Thiago Nigro colocou, tipo assim, o primeiro vídeo que ele fez, né? Então, assim, os primeiros vídeos eram ruins. Sim. Mas com o tempo, você vai se soltando, vai ficando mais fácil, vai ficando mais leve fazer. É interessante, só para abrir um gancho aqui com relação ao Thiago Nigro. Eu não sei se você viu, ele tá com os vídeos agora, eles vão fazer um vitalício. Vi. Thiago Nigro, Ladeirinha, Érico Rocha e o Perini. Então, assim, gosto de todos eles, né? Gosto do conteúdo deles, mas assim, hoje, eu paro e eu olho assim, eu falo assim, por que eles estão fazendo meme? Eles estão fazendo meme. Os caras já estão lá em cima, já tem, né? Mas assim, eles pegaram um gancho para mostrar que eles vão fazer aquilo de verdade. Então, assim, o meme, ele funciona. Eu lembrei aqui, porque ele até funciona, porque eu acabei parando para ver o que eles estavam fazendo. Eu também vi um vídeo que eu fiquei. Eu fui até o final pra ver. Você viu do que tá da corda? Cara, eu olhei e falei, eu não tô acreditando que ele tá fazendo um vídeo desse. Ele não precisaria fazer um vídeo desse. Mas, na verdade, ele quis trazer isso. De repente, ele tá buscando um outro público. O público que ele já não tem mais, né? Então assim, os outros lá, todos 4 parados, e o Nigro falando, aí eu olho, gente, o Ladeirinho não vai falar nada? E o Perini vai falar... Sabe, você fica assim... Eu tenho certeza que vai vir vídeo dos outros falando e os outros vão ficar quietos. Então, assim, foi o nicho que eles pegaram para trazer o produto deles. Então, a internet está aí. Ganha dinheiro quem quer, mas faz dinheiro de verdade quem se posicionar com autenticidade, com verdade. E eu acredito até com simplicidade. Você não precisa de um lugar muito chique. Você precisa de equipamentos... bons. Um bom som, um bom áudio, uma boa luz, né? Uma boa imagem, porque isso vai atrair as pessoas. Porque aí é aquilo, você é médico, você não tem tempo. Aí você vai começar como? No escuro, no seu quarto, na sua clínica, sem luz, sem nada. De repente, aí já vale investir, procurar um lugar que vai te ajudar, vai te trazer um posicionamento para você estar na sua altura, no seu nível também. Porque são 5 anos de faculdade, mais não sei quantas de residência. Não, eu ia falar, mas a residência é 1 ano ou 2? Mas dependendo do... mais pós-graduação, mais especialização e tudo. A gente sabe que é uma faculdade que mais... Não ia falar suga, né? Mas não é. Mas que demanda. Porque você, na verdade, vai cuidar da vida de uma outra pessoa. Então, procure já o lugar certo aí para já fazer os seus vídeos. Memes a gente faz com cuidado também. Catarina, muito obrigada. Tá? Tenho certeza que foi muito esclarecedor, né? Tudo que você passou. Essa questão de realmente como se posicionar de maneira leve e verdadeira, que eu acho que isso é fundamental, é passar o seu conhecimento realmente como se fosse explicando para um paciente. Eu te agradeço muito, assim, eu brinquei, né, quando a gente começou, falei assim, nossa, eu nunca fui entrevistada, eu é que resolvi fazer entrevista, e eu olho, analiso tudo, me preocupo muito de deixar tudo muito pronto para todo mundo, e eu falei, como é que vai ser o direcionamento, né, eu tô aqui para servir. Eu digo que a gente tem um negócio de serviço e o serviço, para mim, é servir. Então, que você prospere, que você siga aí em frente, que façam muito mais episódios como esse e que as pessoas que estejam vendo esse episódio, que queiram um lugar para dar suporte, para começar a fazer seu posicionamento, estou aqui. Muito obrigada. Aqui o seu presente. Olha, gente... Da Trifarma. Adorei. Uma bruma para proteger os seus fios. Olha, já é bom. Eu já vou fazer consulta essa semana. Já vou substituir os que eu uso. Adorei. E com a sua marca? Arrasou, gente! Arrasou! Olha isso! Olha, com a marca dela. Parceria, muito bacana. Parceiros como esse é que valem a pena, né? Sim. É isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada para você que assistiu mais um episódio. Tenho certeza que
esse episódio vai servir para você, para fazer o seu crescimento, para evoluir, para entender que não precisa ter medo das câmeras. Elas não mordem, não assustam. E eu quero também falar para você seguir o nosso canal, acompanhar, se inscrever, que nós teremos muito mais conteúdos como esse. Muito obrigada. Muito bom! Vamos às fotos.